Bom, este aqui é mais um vídeo da nossa série chamada Estude Gálatas comigo. Se você ainda não conhece essa série, eu convido você a conhecê-la. É uma série bem facinho, bem simples, que funciona basicamente assim. Eu resolvi estudar o livro de Gálatas com mais detimento, analisando mais comentários bíblicos, e o que eu vou aprendendo eu vou tentando transmitir a vocês aqui por meio de alguns vídeos que eu coloco no canal no YouTube. Se você assistiu os outros dois vídeos, se você teve essa oportunidade, você deve se lembrar que nós estudamos o capítulo 1, dos versículos 1 a 9. Nós vimos todo o bloco introdutório, a saudação que o apóstolo Paulo faz. E hoje, então, nós vamos começar a partir do versículo 10. Paulo ele continua o discurso dele, dizendo ali para os cristãos da Galácia, né, que eles estavam se desviando muito rápido do evangelho puro e verdadeiro, e ele vai tentar tirar da cabeça desses cristãos, dos galateus, essa ideia de que para ser salvo eles precisavam seguir a lei mosaica em todos os seus aspectos, seguir a rigor ali, se circuncidar, guardar o sábado e uma série de outras normas aí que não tinham nada a ver com salvação. Então, me acompanha aí a partir do versículo 10. Hoje, o trecho que nós vamos estudar é do versículo 10 até o versículo 17. Diz assim a palavra de Deus. Porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para que os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Então esse é o trecho que nós vamos estudar pelos próximos vídeos. Não é um trecho difícil, é um trecho fácil, embora seja um trecho bem grande, bem grandinho, um trecho fácil de ser compreendido. E para facilitar ainda mais, eu tomei a liberdade de dividir o texto em 3 partes, assim como eu fiz com o outro vídeo. Então hoje nós vamos estudar 3 credenciais do servo de Deus. Quais são essas credenciais do servo de Deus? A primeira credencial é a seguinte: o servo de Deus não procura o favor de homens, e essa verdade está no versículo 10. Nós vamos ver que o servo de Deus ele não procura o favor de homens, ele não procura agradar a homens, ele procura agradar a Deus. Nós vamos entender melhor como isso funciona. A segunda credencial do servo de Deus que nós vamos aprender é a seguinte: o servo de Deus não anuncia invenções, e essa verdade está nos versículos 11 e 12. Nós vamos ver também o porquê o servo de Deus não deve mentir. Fique aí que nós vamos estudar também. E por fim, a terceira credencial é a seguinte: o servo de Deus não obtém sucesso por conta própria. E essa verdade está consubstanciada nos versículos 13 a 17. É um trecho maior, parece assustador, mas é também facinho de entender. Mas antes de começarmos então pela primeira credencial, pelo versículo 10, como eu sempre faço aqui, como eu sempre fiz nos vídeos anteriores, eu gostaria de ler o propósito geral da carta aos Gálatas, de acordo com o professor Carlos Oswaldo, nessa obra A Estrutura Literária do Novo Testamento. É uma obra muito importante, ele consegue sintetizar muito bem os trechos da Bíblia e faz um resumo ali, apontando a história, o contexto e tudo mais. Então é muito importante. Ele diz assim: qual é o propósito geral da epístola de Paulo aos Gálatas? Levar os cristãos da Galácia de volta ao desfrute total da sua liberdade, ao reivindicar a origem e a autoridade divina para o evangelho da graça, denunciando o cristianismo judaizado como um evangelho falso e encorajando santidade e amor induzidos pelo Espírito.
Muito importante a gente ter sempre em mente essa definição do professor Carlos Oswaldo. Além dessa obra aqui, como vocês sabem, eu acho que eu já mencionei no outro vídeo, eu utilizo este comentário bíblico do William Hendrickson para preparar o estudo, né, para estudar, o comentário de Gálatas, e também uso esse comentário bíblico do MacArthur. A proposta desse comentário aqui é comentar a Bíblia toda, né, todos os versículos. Tem alguns trechos que ele dá ele finge que comenta tudo, né? Ele seleciona um trecho maior e coloca um resumo ali, mas dadas as devidas proporções, é uma obra muito boa também, ajuda bastante a entender o contexto. Às vezes ele traz uma versão diferente, um significado diferente, e é importante também sempre estar estudando. E também eu acompanho um comentarista bíblico chamado Dr. Thomas Constable. É um comentário que eu vejo online mesmo, na internet, um comentário em inglês, mas dá para traduzir. E ele faz diversas anotações sobre a Bíblia, e ele tem feito diversas anotações sobre Gálatas, né? Já tem preparado diversas anotações. E eu também as uso para preparar o estudo. Então esses são os materiais que eu uso. Feitas essas menções literárias, podemos prosseguir. Então vamos ver aí o primeiro ponto, a primeira credencial do servo de Deus, né, que qualifica ele como um servo de Deus. E o primeiro ponto, a primeira credencial é a seguinte: o servo de Deus não procura o favor de homens. E essa verdade está no versículo 10. O versículo 10 diz o seguinte: porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou o de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. O que nós podemos extrair de lição importante aqui, primeiramente, para entender esse texto? Bom, fica muito claro na leitura que o apóstolo Paulo, ele deixa bem claro aqui que é impossível você ser servo de Cristo e ao mesmo tempo agradar o mundo, agradar aos homens. Isso é impossível. São duas coisas antagônicas. Não tem como elas se harmonizarem. Ou você é servo de Cristo, ou você deseja agradar o mundo. Agora, note bem. O título aqui, né, do ponto é o seguinte: o servo de Deus não procura o favor de homens. Ou seja, ele não procura agradar a homens. Isso, todavia, não significa dizer que o crente ele deve ser cara fechada, deve ser ranzinza, deve ser bravo, deve ser mal educado, deve ser desrespeitoso. Muito pelo contrário. O crente ele é amoroso, ele é pacífico, ele é cordeiro, ele é respeitoso, ele conversa, ele é equilibrado, tudo isso. Mas o crente verdadeiro procura agradar a Deus, ele procura o favor de Deus, não o favor dos homens. Isso vai ficar mais claro agora com dois exemplos que eu trouxe. Então, o primeiro exemplo que eu trouxe, a primeira ilustração. Imagine, por exemplo, que você está na faculdade, na escola, no trabalho, e você está numa rodinha com as pessoas e as pessoas perguntam para você, sei lá, sobre homossexualismo. Poderia ser qualquer outro tema polêmico, aborto, ideologia de gênero, feminismo, enfim. Se você disser que homossexualismo é pecado, você estará agradando a Deus e desagradando os homens. Mas, se você disser que homossexualismo não é pecado, você estará agradando aos homens e não a Deus. E isso é errado. Um outro exemplo aqui, eu peguei uma citação de um pastor batista, né, chamado Ed Renekiewicz. Ele já está famoso por tanta asneira que ele tem falado. E a citação dele é a seguinte: ele disse isso aqui em púlpito, num culto, para a igreja dele. Abre aspas. Eu quero mesmo que todos vão para o céu. Isso eu aprendi com Deus. A Bíblia Sagrada diz que Deus quer que todos os homens se salvem. Eu quero que o inferno esteja vazio e tem alguns textos da Bíblia que me dão essa possibilidade. Quer dizer, primeiro eu queria saber quais são esses textos e segundo eu queria saber qual é a hermenêutica que ele está usando, né, para interpretar esses textos. Eu queria muito conhecer o malabarismo intelectual que ele faz, porque não existem esses textos na Bíblia. Mas note bem, qual é o objetivo desse pastor ao colocar essas palavras,
ao engendrar essas palavras, ao incutir essas palavras no coração, na mente dos irmãos da igreja dele? O objetivo dele é bem simples. Ele quer agradar aos homens, não a Deus. Ele quer produzir, ele quer engendrar no coração das pessoas esse discurso fofinho, paz e amor. Né? Olha, não tem como um discurso tão polido, tão bonito desse ser mentira. É impossível. É óbvio que ele está falando a verdade. E afinal, o Deus neotestamentário, o Deus do Novo Testamento, ele é bonzinho. Né? O Deus do Novo Testamento é só amor. O Deus lá que se irava com facilidade, que punia com facilidade, com muito rigor, é o Deus do Antigo Testamento, do Velho Testamento. Agora é o Deus do Novo Testamento. É o Deus do amor, o Deus da paz. Então ele tenta promover esse discurso fofinho aí para agradar a homens e não a Deus. E isso está errado. Lembrando sempre, o servo de Deus não procura o favor de homens, ele não procura agradar a homens. Tudo bem, e como nós podemos aplicar isso nas nossas vidas? Né? Qual a significância desse versículo 10 nas nossas vidas? Bom, eu coloquei 2 pontos aqui. Em primeiro lugar, nós precisamos ter em mente, nos lembrar diariamente, todos os dias, de que ninguém pode servir a 2 senhores. E essa verdade eu não estou tirando da minha cabeça. Isso daqui está em Mateus 6,24. Mateus 6,24. Se você puder abrir a Bíblia aí na sua casa para acompanhar comigo, Mateus 6,24 diz assim: ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Então é importante a gente sempre lembrar isso diariamente, que nós ou servimos a Deus, ou nós servimos o mundo, servimos ao diabo, servimos ao pecado, às coisas ruins que nos afastam de Deus. Tudo bem, agora como nós podemos agradar a Deus? Nós aprendemos que nós temos que agradar a Deus, não temos que agradar a homens. Mas como que nós podemos agradar a Deus? Muito fácil, muito simples. Nós temos que agradar a Deus obedecendo. Mas não é aquele tipo de obediência que você vê naquele crente que tem um pé no mundo, que ele vai na igreja aos domingos e diz: olha, eu obedeço a Deus porque eu vou na igreja. E fora da igreja, durante a semana, vive uma vida torpe, uma vida porca. Não, é uma obediência a rigor mesmo, à risca, obedecendo a Deus com amor, com fervor, com zelo, com dedicação, sabendo que estamos fazendo tudo para o agrado do nosso Deus, que se fez homem, habitou entre nós, morreu por nós, nos deu possibilidade de nos reconciliarmos com Ele. É para isso que nós obedecemos a Deus, e é também para o nosso bem. Tem um texto muito importante, que eu gosto bastante, em Romanos, no capítulo 1, é a introdução do livro de Romanos, escrita pelo apóstolo Paulo também, que mostra essa questão da obediência, que é muito, muito legal isso daqui. Diz assim, Romanos 1:1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Vamos destrinchar rapidamente este versículo. Em primeiro lugar, Paulo, servo de Jesus Cristo. A expressãozinha servo de Jesus Cristo significa servir a um mestre amado e respeitado. Olha que legal. A segunda oraçãozinha aqui, chamado para ser apóstolo. Aqui, de semelhante forma, né, assim como na carta aos Gálatas, o apóstolo Paulo ele tenta enfatizar a autenticidade apostólica dele. Então aqui, quando ele diz chamado para ser apóstolo, ele quer dizer que o próprio Deus se revelou a ele, que a revelação não se deu por homens. E aí vem a partezinha mais legal desse versículo, que diz, separado para o Evangelho de Deus. O que significa essa expressão separado para o Evangelho de Deus? Se você é um crente, você precisa saber. Separado para o Evangelho de Deus aqui significa que você é separado, que você foi separado para obedecer ao Senhor. Olha que legal. E por que isso é importante? Porque em Romanos mesmo, 10:16, diz que nem todos obedeceram ao Evangelho. Quer ver só? Romanos 10:16. Romanos 10:16, falando sobre o povo de Israel, né?
Mas nem todos obedeceram ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? Eles não obedeceram ao evangelho e sofreram consequências terríveis. Agora, como deve ser essa obediência? Será que eu devo sofrer por Cristo? Será que vale a pena? Olha só, Gálatas 6,17. Será que vale a pena sofrer para agradar a Deus? Gálatas 6,17, já no finalzinho da carta, o apóstolo Paulo diz assim, Gálatas 6,17, quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Então, vale a pena servir a Deus? Vale. Vai doer? Pode ter certeza que vai doer. Você vai ser xingado, pode ser que te batam, mas vale a pena, vale muito a pena servir a Deus, obedecê-lo a rigor ali, com firmeza, com dedicação e temê-lo, amá-lo, temê-lo, obedecê-lo. E sobre esse contexto ainda, tem um hino que eu anotei aqui, que vale muito a pena mencionar, que se chama Ele Valerá. E o trecho diz assim, um dos trechos que eu mais gosto, né, um dos versos que eu mais gosto. Com seu sangue me comprou, não me deixará. Vida eterna me outorgou, sim me valerá. Ele valerá, ele valerá. Seu amor por mim não muda, sim me valerá. Então é muito importante a gente ter isso em mente, de que o servo de Deus ele não procura o favor de homens, ele procura agradar a Deus. E como ele faz isso? Obedecendo a Deus, com fervor mesmo, a rigor, ali, obedecendo à risca em tudo que o Senhor disser para fazer. E isso mostra pra gente, então, que o servo de Deus não procura o favor de homens. O versículo 10 mostra isso pra gente. Continuando aqui na exposição, vamos ver agora, então, o segundo item, a segunda credencial do servo de Deus, que diz o seguinte: o servo de Deus não anuncia invenções. E essa verdade está nos versículos 11 e 12. Acompanhe comigo a leitura bíblica. Diz assim: Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Há muitos comentaristas bíblicos que usam este trecho para enfatizar a autenticidade apostólica de Paulo. Mas como nós já estudamos isso nos primeiros versículos, né, no bloco introdutório que fizemos, isso tem disponível nos outros vídeos, caso você queira dar uma olhada, eu vou usar esse trecho aqui para focar em outro contexto, em outra parte. Qual vai ser o foco aqui? O foco aqui que eu quero dar e que cabe no texto, cabe ao contexto, é o seguinte: o servo de Deus, ele não inventa. O que ele proclama, o servo de Deus, ele proclama as coisas que foram reveladas e não que foram inventadas. Isso é muito importante a gente discernir. Olha só, o versículo 11, ele diz assim: Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Por que o apóstolo Paulo diz aqui que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem? Porque havia ali, né, na Galácia, os legalistas, né, que estavam perturbando o evangelho, e eles estavam inventando as coisas. O que eles pregavam eram invenções, não eram palavras que haviam sido reveladas a eles. E Paulo tenta enfatizar isso, de que o servo de Deus, ele não inventa, ele proclama coisas que foram reveladas e não inventadas. E por que isso é importante? Eu trouxe uma série de exemplos aqui, uma série de invenções que o meio evangélico adotou nas últimas décadas, né, nos últimos anos, e vocês vão dar uma olhada, porque é um negócio absurdo o tanto de invenções que estão sendo criadas, né, pelo meio evangélico, e isso tem aprisionado muitas pessoas. Então, a lista é grande, prepare-se. O primeiro item: Imaculada Conceição de Maria. Você já escutou falar sobre isso? É uma invenção. Transubstanciação, outra invenção.
Canonização de pessoas mortas, mais uma invenção. Semana de libertação, nossa, quantos panfletos a gente encontra pela rua, posts na internet, né? Outra invenção. Correntes de oração, mais uma invenção. Rituais de prosperidade, outra invenção. A guarda do sábado, outra invenção adventista. A ideia de que Deus está em constante aprendizado, a teologia do processo, mais uma invenção. E por fim aqui, talvez a maior delas, os falsos mestres, que né, o falso mestre ele é a invenção em pessoa. Então eu coloquei aqui os falsos mestres e suas ideias maldosas que aprisionam pessoas. Muitos deles dizem que nós não podemos ir à praia, que o crente não pode jogar bola com os amigos, que o crente ele não pode usar uma camisa, ele precisa só usar gravata, que as mulheres devem usar saia até, sei lá, o pé. Enfim, tudo mentira, tudo invenção. Tudo bem, nós vimos aqui que o servo de Deus ele não inventa, ele deve proclamar as coisas que foram reveladas e não inventadas. Vimos exemplos de coisas que foram inventadas nos últimos anos no contexto evangélico. Mas como nós podemos aplicar isso de uma forma mais sólida? Qual a significância prática dessas coisas para a nossa vida? Muito fácil. Nós precisamos ter em mente que apenas uma religião é revelada. Apenas uma religião é revelada. Todas as outras foram inventadas e são inventadas até hoje. São frutos da imaginação do homem, frutos da imaginação humana. E adivinha qual é a verdadeira? A verdadeira só pode ser a religião que foi revelada. Ou seja, ou você crê na única religião revelada e, portanto, verdadeira, o cristianismo, ou você está perdido, ou você será submetido a invenções humanas e será refém delas por muitos e muitos anos. Agora, note bem, sobre esse trecho aqui, tem um ponto muito importante para a gente enfatizar. A gente precisa entender isso porque o meio evangélico, inclusive batista, parece que não está entendendo isso. Segue essa linha de raciocínio comigo. O cristianismo, por ser a única religião revelada, ele não é fruto de uma construção, correto? Ou seja, se o cristianismo não é fruto de uma construção, isso significa dizer que o homem não o criou. Se o homem não o criou, isso significa dizer que nós não temos autoridade para alterá-lo. E aqui então cai por terra essas ideias aí de que a Bíblia precisa ser atualizada, ou já viu aqueles sermões que o pastor pula o trecho bíblico? Ele fala, não, isso daqui é muito forte, eu não concordo com isso. Cai por terra todas essas coisas. O cristianismo ele não é fruto de uma construção. Nós não o criamos, por isso não temos o direito de alterá-lo. Vitor, então a gente precisa aceitar o cristianismo do jeito que ele é? Sim, do jeito que ele é. E quer saber de uma coisa? Ele é maravilhoso demais. Sabe por quê? Porque a única religião revelada, o cristianismo, ele nos apresenta o evangelho. A boa nova de que o Senhor, em sua infinita graça e misericórdia, se fez homem, se fez carne, habitou entre nós, pisou neste mundo e morreu por nós, assumiu a culpa naquela cruz por todos os nossos pecados. E fez tudo isso para quê? Para nos libertar da escravidão do pecado, para nos reconciliarmos com Ele e para que nós tivéssemos vida eterna. Olha que coisa maravilhosa, não é maravilhoso? Essa é a única religião revelada, o cristianismo. O cristianismo apresenta o evangelho. Então a gente tem que sempre ter em mente que apenas uma religião é revelada. Todas as outras são invenções, frutos da imaginação humana. E tudo isso mostra para a gente que o servo de Deus ele não anuncia invenções. E essas verdades estão nos versículos 11 e 12. Na próxima oportunidade, nós vamos acompanhar com mais detimento o terceiro item aqui do nosso estudo, a terceira credencial do servo de Deus, que diz o seguinte: o servo de Deus não obtém sucesso por conta própria. Essa verdade está consubstanciada nos versículos 13 a 17.